Então, professora, uma ótima notícia, né? Quando a gente fala de remuneração, a gente fala de valorização. A gente sabe que existem muitos caminhos a serem seguidos, mas uma boa remuneração, que ainda não é a ideal, mas tá gostoso. Isso é muito importante, né, professora? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Renata, é muito importante esse processo de valorização. E eu quero citar aqui duas situações. A primeira delas é que nós viemos de uma época em que ser professor não era interessante. Então, muitas pessoas que eram vocacionadas, que gostavam da experiência da educação, terminaram migrando para outras áreas. Então, por exemplo, nós assistimos um boom de cursos de administração e contabilidade, por exemplo, nas universidades, e assistimos um encurtamento dos campos relacionados às licenciaturas. Então, muitas pessoas estavam buscando outras oportunidades de trabalho porque diziam que a educação era penosa, pagava pouco, era muito difícil. Então, o processo de valorização de carreira sempre é muito interessante porque vai fazer com que pessoas vocacionadas para esse setor comecem a analisá-lo de uma forma diferente. E a gente entra aí na segunda questão. Nós devemos também ter, nos próximos anos, com uma carreira de professor mais valorizada, um certo crescimento das universidades em cursos relacionados às licenciaturas. Um país que não investe na educação é um país que não cresce. E o Brasil agora, nessa administração, né, com o ministro Camilo Santana, com a Isolda, que é uma referência à educação no Ceará, como secretária executiva, ele tem um desafio muito grande, que é fazer com que aqueles problemas relacionados à pandemia que ainda reverberam na educação sejam contornados e, em segundo plano, fazer com que a educação básica, ela de fato consiga retomar um processo de crescimento. Isso começa com a valorização do docente. Mas a valorização do docente por si só, ele não vai fazer com que esse crescimento educacional aconteça. Então, essa é uma medida importantíssima, mas que não pode ser isolada de outras medidas. Então, não basta, por exemplo, direcionamento de verba para a educação, se não tiver um planejamento de como é que essa verba vai ser gasta. E aí entra um segundo momento, um momento de articulação com governadores para cuidar exatamente, principalmente do ensino médio, e com prefeitos para cuidar da educação desde a fase de creche até o 9º ano, que é a obrigação da municipalidade, de forma que nós possamos ter ações integradas no Brasil de melhoria da educação. Então, nós temos muitos desafios. Nós temos uma disparidade muito grande entre as escolas do campo e da cidade. Nós temos agora, né, cada vez mais uma discussão muito séria relacionada à educação especial. Nós temos uma discussão muito grande relacionada à qualidade educacional das periferias. Então, o que se espera é que com essa gestão, todas essas experiências venham, né, a campo, venham a turno. Ontem, por exemplo, nós assistimos uma situação inédita, inclusive dos governos do PT, que foi o fato de um presidente da República se reunir com reitores das universidades para explicar o planejamento do governo e explicar a não aprovação de uma verba de mais de 4 bilhões de reais para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia. E por que isso veio a acontecer, né? Porque o documento que fazia a liberação desse dinheiro era um documento com diversas ilegalidades. Ele tinha erros de forma. Então, corrigidos os erros de forma, esse documento ele pode vir a aprovar esse orçamento e esse dinheiro chegar exatamente na ponta da ciência e da tecnologia, que é uma ponta que nós precisamos tanto. É importante ressaltar, Renata, que os governos do PT foram marcados por um grande desenvolvimento das universidades. Interiorização das universidades, crescimento de curso, fortalecimento da pesquisa. Isso foi uma coisa que no governo do PT aconteceu. Mas a educação básica é algo que precisa de muita atenção. E isso não aconteceu nos governos passados, nas gestões passadas. Que essa educação de creche, escola, do 1º ao 9º ano e do antigo, da denominação, daquela parte final que nós chamamos de ensino médio. Então, é preciso agora, de fato, voltar o olhar para esse modelo educacional. E aí a gente tem um problema.
Qual é o problema? É que as comissões e conselhos educacionais estão dizendo que estão tendo dificuldade de diálogo com o governo, diferentemente de fundações que são fundações privadas, como, por exemplo, a Fundação Lema. Fundações que são relacionadas à cobrança exatamente desses processos de curso, de melhorias na educação. Então, esses conselhos estão cobrando um espaço paritário em que, se existe espaço para discussão com o ministro relacionado a esses cursos, também se deve ter em relação aos órgãos sindicais e aos conselhos, para que os professores de carreira, eles de fato tenham um processo de valorização no que diz respeito à construção dessa metodologia de desenvolvimento da educação brasileira. Então, o governo, ele começa bem, mas ele tem desafios que ele não pode negar, tem erros que começam a ser cometidos e que precisam ser corrigidos, para que de fato nós possamos ter uma recuperação da educação brasileira e uma retomada desse crescimento e melhoria do processo educacional. Ô, professora, após o anúncio aí, né, do ministro Camilo Santana, não demorou nem um dia para a Confederação Nacional dos Municípios recomendar que estados e municípios não paguem o piso por alegar falta de recursos. E eu ouvi de um secretário, de um ex-secretário aqui de Caruaru, que não faz mais parte da gestão, a gente conversando, trocando uma ideia sobre isso, que ele disse: o PT fez a mesma coisa que o governo anterior, jogou para a plateia e não tem recurso para pagar o piso. O que a senhora diz sobre a orientação da Confederação Nacional dos Municípios que estados e prefeituras não paguem esse novo valor? Com a que a gente acompanhou agora há pouco, quanto foi para 3.300 e alguma coisa, se não me engano? A única coisa que muda, né, Mário e Renata, é a situação do momento. Porque antes isso foi tido como uma medida eleitoreira e agora isso tem sido colocado como uma medida de simpatia. E ambas as medidas têm sim esse problema. Pelo que a gente consegue perceber, né, pela orientação dada pelo MEC, é que essa implantação não é imediata. Então, essa implantação ela tem um prazo aí para ser colocado, e é exatamente aí onde entram as associações de municípios, tem várias no Brasil, né, por estados, onde eles estão pedindo, algumas inclusive já marcaram audiência no MEC para a próxima semana, para se discutir exatamente relacionado a recurso, porque você não pode dar o aumento sem dizer de onde é que tem a fonte, né? Isso, inclusive, é algo muito comprometedor para o governo. Então, se faz necessário agora o estabelecimento de um diálogo, né? Isso a gente assistiu recentemente também relacionado ao piso nacional da enfermagem. Também foi toda uma discussão dos municípios, diziam que não podiam pagar, e o recurso chegou, então agora vai ser possível. Então a gente espera que esse aumento de 15%, quase 15%, de fato, ele também seja agraciado, vamos dizer assim, com esse diálogo mais estreito. Isso impacta, né, naquela questão daquela PEC que hoje o ministro Fernando Haddad está tentando reverter do teto dos gastos, ele está tentando trocar exatamente esse contingenciamento fiscal, e caso haja essa troca, então há uma possibilidade muito grande dos estados, dos municípios e estados receberem um repasse maior. Entretanto, isso precisa estar muito bem articulado com esses setores relacionados à economia. Então, o que é que a gente pode fazer, nós que estamos na ponta, né? Acompanhar esse processo. Os sindicatos devem estar muito próximos exatamente aos municípios e ao Estado para averiguar como é que estão essas contas, como é que estão esses recursos e, principalmente, nós precisamos de transparência de contas. Nós, nos últimos anos, nós assistimos a contas públicas que ficaram, muitas vezes, de que o processo de portais de transparência desatualizados, não prestação de contas dos gastos públicos da forma como deveria acontecer. E a gente precisa que isso aconteça de forma muito clara para que nós possamos, de fato, entender até que ponto nós podemos reivindicar os nossos direitos, verificar essa consolidação das nossas lutas, ao mesmo tempo que a gente consegue perceber qual é a dimensão, né, desse orçamento para que esse órgão pagador possa adimplir essa situação. Então, é fato que professor no Brasil ganha pouco, precisamos melhorar a condição educacional, mas também é fato que depois da Constituição de 88, nós tivemos um crescimento irresponsável de municípios, saiu crescendo, existindo município à torta e à direita aqui no Brasil, e isso impacta em uma disparidade muito grande em rendimentos desses municípios. Então,
são grandes desafios que são postos pela ordem do dia, né? Eu acho que nenhum prefeito, nenhum secretário de Educação em sã consciência é contra em si um aumento, mas com certeza é preciso se dizer de onde é que vem esse recurso para que esse recurso seja pago e que todos fiquem satisfeitos em ter esse processo. Obrigada, professora Rita de Cássia. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, Mari e Renata, férias acabando, né? Sim. Então, última semana aí, é muito importante também, tá, Renata, pra gente encerrar, que os pais fiquem de olho, ou no controle, em trazer de volta uma certa rotina para os filhos, para que essa primeira semana de escola não seja aquela semana marcada por bancas que servem de dormitórios para os nossos filhos, né? Porque é preciso agora a gente fazer uma transição de volta à rotina escolar. Importante, professora. Obrigada, viu, cheiro? Essa foi a professora Rita de Cássia na coluna Educação.